Turma, vamos lá. Vamos falar sobre um tema muito importante no direito de família, em relação aos alimentos. Vamos falar um pouco sobre a execução de alimentos e o cumprimento de sentença dos alimentos, ok? Inclusive, eu vou fazer uma breve abordagem aqui para vocês e quero falar um pouco sobre como que está funcionando essa execução de alimentos agora durante esse período que a gente está vivenciando, né? Período de pandemia, em que todos estão passando pela quarentena, né? Uma situação peculiar, exclusiva do nosso país, mas do mundo todo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como ficou o posicionamento dos tribunais superiores em relação à prisão civil do devedor de alimentos, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala de execução de alimentos, eu estou falando do meio de assegurar o adimplemento da prestação alimentícia que já foi fixado anteriormente, ok? Então eu preciso de ter uma obrigação alimentícia já fixada e inadimplida, para que eu possa então dar início a essa execução desses alimentos ou o cumprimento de sentença, tá? Havendo o título executivo judicial ou o título extrajudicial, cabe a cobrança desses valores mediante execução ou cumprimento de sentença contra o devedor. Então vamos lá. Estabelecida essa obrigação alimentar e não efetuando o devedor o pagamento, cabe ao credor dos alimentos executá-lo, ok? Para quê? Para que acontece essa execução? Para que possa garantir o cumprimento fiel dessa obrigação alimentar. Por quê? Porque eu estou falando de algo que vai afetar diretamente a sobrevivência daquele indivíduo. Então, a lei, ela estabelece diversas providências. Dentre essas providências, eu tenho a prisão civil do alimentante inadimplente, que é a prisão coerção, não é uma prisão pena, é aquela prisão para quê? Para obrigar o devedor a arcar com o adimplemento daquela obrigação anteriormente fixada. Então, antes de adentrar nesse tema, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o posicionamento do STJ a respeito da prisão civil por débito alimentar. Como é que está funcionando? Nós temos, então, uma decisão do STJ pela prisão domiciliar para devedores de pensão alimentícia em razão da pandemia de Covid-19, ok? Ah, professora, mas o que acontece? Será que esse devedor ele não está sendo beneficiado? Aqui, na verdade, gente, nós temos dois princípios que devem ser sopesados, né? Nós estamos falando do direito à vida, né? Em ambos os casos, aquele que será alimentado e aquele que proverá o sustento daquele que seria alimentado, né? Mas eu tenho que garantir que aquela pessoa tenha a incolumidade de sua saúde. Então, por bem, o STJ decidiu manter, em relação à prisão civil por débito alimentar, a prisão domiciliar, até para garantir a incolumidade, né, da saúde dessas pessoas, enquanto nós tivermos esse momento de quarentena. O que aconteceu? Na verdade, nós não tivemos, gente, uma extinção da obrigação. Não foi isso que o tribunal quis dizer. Na verdade, o que nós temos é o seguinte: essa ação de alimentos que foi intentada, que teve um quantum
específico, estipulado, né? Veio o inadimplemento, surge a execução dos alimentos, que é ajuizada para quê? Para proteção do credor, que é aquele que vai receber os alimentos, né? A gente sabe que é dever dos pais e dos responsáveis o pagamento dos alimentos aos filhos, né? Ainda mais nesse período de quarentena. Por quê? Porque as crianças estão em casa o tempo todo, o pai ou a mãe que está na guarda dessa criança está tendo que gastar um percentual maior com internet, né? No estado de Goiás, por exemplo, que as aulas estão funcionando remotamente, então tem que gastar mais com internet para que essas crianças possam ter as aulas, as lives, as aulas online, né? Fazer essas atividades, alimentação para quem está ficando o dia inteiro, água, luz, enfim. Então, todos esses gastos que a gente sabe que efetivamente tiveram um aumento e terão um aumento durante esse período de quarentena. Então, o que acontece? O impacto econômico existe? Sim, existe, mas existe para ambos os lados, para quem paga e também para quem percebe, né? Então, o fato de existir o impacto econômico devido a esse isolamento social, ele não vai desobrigar o devedor da responsabilidade de pagar todas as despesas, né? Por quê? Porque todas as despesas que lhe são atribuídas. Por quê? Porque essas despesas, elas não podem, gente, recair exclusivamente com quem tem a guarda do filho, né? Que demasiadamente já tem gastos a mais. Por exemplo, uma mãe que paga aluguel, né? Que paga água, paga luz, são todas as responsabilidades diárias. Arcar com medicação, com alimentação, então tudo isso, enfim. Todos estão sofrendo impactos financeiros, né? Logo, essas obrigações, principalmente a obrigação alimentar, ela deve ser honrada. Se não tiver condição de ser honrada na sua integralidade, que ela seja pelo menos discutida, né? Que seja reduzida ou que tenha um parcelamento maior, mas que ela não deixe de ser adimplida, porque não é a questão da quarentena que vai afastar a necessidade daquele que busca os alimentos, né? Daquele que tem já uma quantia alimentar previamente estipulada. Então, é necessário aí que haja efetivamente a manutenção desses alimentos durante o período de pandemia também, tá? Então, o STJ se manifestou no sentido de manter a prisão, né? Mas manter a prisão domiciliar, tá ok? O que não se pode dizer, pessoal, é que o STJ desobrigou o pagamento da pensão. Não foi isso, né? Somente mudou aí a forma da prisão, passando a ser uma prisão domiciliar, ok? Cuidado para não confundir aí a questão dos institutos, né? Não passa a desobrigar, mas sim é uma modificação no tipo de prisão, ok? Então, vamos lá. Dando continuidade aí em relação à execução e ao cumprimento de sentença. O que ocorre? Ocorreu o inadimplemento da obrigação, nós temos aí a possibilidade do credor, então, de executar essa dívida, tá? Nós temos uma exceção ao princípio, segundo o qual não há prisão por dívidas. É a exceção que nós temos no nosso ordenamento jurídico. É a nossa hipótese de prisão civil por dívida. Por quê? Porque os alimentos, eles atendem ao interesse público, tá? Nós estamos falando de preservação da vida do necessitado. E fica só incluso ao Código Civil? Eu vou ficar restrita ali ao Código Civil? Não. Eu estou falando de quê? Eu estou falando de necessidade, eu estou falando de direito à vida, eu estou falando do quê?
do artigo 5º caput da Constituição Federal, ok? Então, vamos lá. Professora, você falou que existem duas formas. Nós temos a execução e o cumprimento de sentença. Como é que funciona isso? Como que vai ser definido aí o meio executório? Gente, o meio executório, a eleição do meio executório, se prisão ou expropriação, na verdade vai depender e vai ser primeiramente, uma prerrogativa do credor, tá? Só que essa prerrogativa, ela não é exclusiva. Por quê? Porque ela está condicionada também ao período do débito, como eu já falei anteriormente para vocês nos outros vídeos, né? Como assim? Se esse débito tiver vencido ou não há mais de 3 meses, ok? Então, esse meio executório, ele será definido por meio, né, da vontade aí, a prerrogativa do credor, mas não deixando de ser condicionada ao período de vencimento do débito, ok? Vamos começar falando sobre o cumprimento de sentença, aliás, dos tipos, né? Vamos lá. Nós temos o cumprimento de sentença e execução no Código de Processo Civil, tá? Então, nós tivemos aqui uma distinção trazida pelo Código, que na verdade nós já tínhamos no ordenamento, mas ficou muito bem definido aí no nosso Código de Processo Civil, em relação ao tipo do título. Se eu tenho um título judicial ou se eu tenho um título extrajudicial. E também o tempo de débito. Se esse débito ele é um débito pretérito ou se esse débito é um débito recente. Então, vamos lá. Eu posso dividir esse cumprimento ou essa execução da seguinte forma. Eu posso ter cumprimento de sentença sob pena de prisão, ou seja, até as 3 últimas parcelas vencidas à data da propositura da ação, né? E as demais que se vencerem no curso do processo, tá ok? Então, cumprimento de sentença sob pena de prisão, eu vou encontrar lá a partir do artigo 528 do Código de Processo Civil, antigo artigo 733 do Código de Processo Civil, né? Então, atualmente, artigo 528, artigo 533 do Código de Processo Civil. Segundo lugar, nós temos o cumprimento de sentença sob pena de penhora, tá? Lá no artigo 528, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, ou seja, caso o credor não queira optar pela prisão, ou nós tenhamos parcelas a mais, né, além das 3 últimas parcelas, ele deverá, tá? Se tiver além dessas 3, ele não tem opção, ele deverá entrar pelo rito da penhora, ok? Ou caso ele não queira entrar pedindo a prisão, ele pode optar aí pelo rito da penhora, ok? E terceiro lugar, eu tenho a execução de alimentos fundada em título executivo extrajudicial. Por isso é uma execução, porque ela não correrá nos autos do processo, né? Ela se dará por meio de uma ação autônoma, ok? A execução de alimentos fundada em título executivo extrajudicial, sob pena de prisão, tá? Tá lá no artigo 911 e 912, ou seja, eu só tenho a mudança aqui do título, ok? E quarto, eu tenho a execução de alimentos fundada em título executivo extrajudicial. O anterior eu falei que era título executivo extrajudicial sob pena de prisão. E agora, eu tenho execução de alimentos fundada em título executivo extrajudicial sob pena de penhora. Se eu posso entrar sob pena de prisão, eu posso entrar também sob pena de penhora, tá ok? Aliás,
Nós temos lá no artigo 913 do Código de Processo Civil essa possibilidade. Mas tomem cuidado, porque eu não posso ter duplicidade de cobrança desses valores. Eu escolho um ou outro. Eu não posso entrar com a execução ou cumprimento de sentença sob pena de prisão e com as mesmas parcelas sob pena de penhora, tá? É quase um bis in idem, né? Então, eu tenho que escolher qual é o meio processual que eu vou utilizar para efetuar essa cobrança. Ou vai ser por pena de prisão ou por pena de penhora, cabendo aí ao credor escolher e definir. Então, sempre lembrando que essa escolha, né, abre aspas, ela está condicionada à questão também do prazo das prestações vencidas, né, da quantidade aí dessas prestações, dessas parcelas vencidas. Então, vamos lá. Vamos começar falando do cumprimento de sentença, que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos. Ou seja, artigo 528, eu estou falando de pena de prisão, ok? Estou falando sobre pena de prisão, lembrando a vocês que não é uma prisão pena, ok? É simplesmente uma prisão coerção, para que eu possa obrigar esse alimentante a pagar o que deve. Lá no artigo 528, eu tenho o seguinte, que no cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou decisão interlocutória que fixe alimentos. Opa, peraí, vamos lembrar, decisão interlocutória que fixe alimentos. Lembrando dos alimentos provisórios, né? Os alimentos provisórios, aqueles que são despachados pelo juiz assim que ele recebe a inicial, inaudita, altera partes, ele não vai ouvir a outra parte e já vai definir aí o quantum, tá? Por isso que chama alimentos provisórios, porque esse quantum ele pode ser alterado e possivelmente ele será alterado até ulterior sentença, ok? Então, ele vai fazer o seguinte, pegar esses valores que ficaram fixados em sentença e, a requerimento do exequente, o juiz vai mandar intimar o executado pessoalmente. Por que intimar o executado? O Código de Processo Civil, ele trouxe essa diferença porque ele está falando de cumprimento de sentença. O processo, via de regra, ele já está tramitando, tá? Ele já está tramitando, portanto, a parte já foi citada. Se ela já foi citada, eu vou citar novamente? Não, é simplesmente uma intimação. Ele já tem ciência daquele débito, né? Então, ele vai ser intimado pessoalmente, ele tem que receber o mandado, ele tem que apor sua assinatura ou o dedão, se caso não saiba ler, né? E a partir daquela intimação, ele vai ter 3 dias para quê? Ele tem alternativas. Primeiro, pagar o débito. Primeira alternativa. Se ele tiver inadimplente, ele vai pagar o débito. Segundo, ele pode provar que já pagou aquele débito. Vai que teve algum probleminha aí de comunicação e ele já tenha pago e esse valor não chegou aí a quem de direito, no caso o credor, né? Então, ele pode provar que fez, provar que o fez, provar que adimpliu. Ou, por último, ele pode, em caso de vida ou morte, justificar a impossibilidade de fazê-lo. E atentem-se, quando o código fala em justificar a impossibilidade de efetuar o pagamento, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo, aliás, nós já temos entendimento jurisprudencial acerca do tema, né? Há muito que nós temos, que essa impossibilidade, ela tem que ser uma impossibilidade muito bem fundamentada. Geralmente, só sendo aceito pelos magistrados a questão de
saúde e que seja efetivamente comprovada total impossibilidade de locomoção ou de efetividade ao trabalho daquele ser que está obrigado a cumprir com os alimentos. Então, esse é o cumprimento de sentença pelo rito da prisão.